Amém? Vamos lá então para a palavra? Vamos continuar em Mateus, no capítulo 5. Mateus, capítulo 5. Nós lemos na semana passada, do versículo 1 ao versículo 12. Se você não assistiu, eu não sei aqui, de repente eu estou falando, mas eu acho que está lá no nosso YouTube. Você pode olhar e você pode assistir depois. Semana passada nós falamos das características de um verdadeiro seguidor do Mestre, de um verdadeiro discípulo. Um verdadeiro discípulo, sabe, tem características que o distinguem dos demais. Nem todos da multidão seguem o Mestre, porque para seguir o Mestre precisa ter características que o distinguem dos demais. Então o Senhor precisa desenvolver em nós, não são características naturais, mas são obra de uma intervenção do Espírito Santo em nossas vidas, nos moldando, nos transformando e nos fazendo cada vez mais parecidos com Ele. E hoje, na sequência então, a partir dessa transformação que Deus quer realizar em nós, sabe? A partir desse mover de Deus em nossas vidas, nós precisamos expressar uma realidade do reino de Deus. Eu disse na semana passada que, infelizmente, a gente tem um apagão de discípulos, de verdadeiros seguidores do Mestre. E nós temos uma realidade hoje em que os religiosos se misturam com os não religiosos e não está havendo distinção dos que são de Deus e dos que não são de Deus. Houve uma época de um cristianismo mais raiz, né? Houve uma época de um cristianismo mais bem fundamentado, que bastava a pessoa se declarar cristão, que ela recebia até crédito no comércio. Olha, eu quero comprar aqui na sua loja e eu sou um cristão. Pode comprar, pode levar, porque eu tenho certeza que eu não vou levar um calote. Infelizmente, a gente tem um apagão dessa integridade cristã hoje, e em algumas situações, quando a gente, quando o lojista, quando o dono da loja sabe que a pessoa é cristã, aí mesmo que ele fica mais desconfiado ainda, e fica mais resguardado ainda de vender ou não para aquela pessoa. Então a gente precisa resgatar os princípios elementares da fé, que somos um povo distinto, com características distintas, porque pertencemos a um reino distinto e precisamos então viver, sabe, essa realidade que expressa, sabe, uma distinção. Olha, é bem notório quem é e quem não é de Deus, quem é e quem não é seguidor do Mestre. Nós precisamos resgatar isso, nós precisamos popularizar essa realidade, porque hoje, não existem verdadeiros seguidores do Mestre? Existem, mas que expressam essas características é uma extinção, e nós precisamos resgatar e popularizar, gerando cada vez mais filhos e filhas de Deus que expressem essa realidade do reino dos céus. Eu quero começar com uma frase, antes de ler o texto da palavra, que é a seguinte: ser discípulo é seguir o Mestre tão de perto que somos cobertos com a poeira das suas sandálias. Vou repetir: ser discípulo é seguir o Mestre tão de perto que somos cobertos com a poeira das suas sandálias. Somos tão próximos de Jesus. Quando eu sou discípulo, eu sou um seguidor tão próximo, eu caminho tão à risca, eu caminho na mesma trilha, que eu sou coberto pelas poeiras das suas sandálias. Esse é o nosso alvo, amém? Nosso alvo é seguir Jesus tão de perto, que vamos ser cobertos com as poeiras das suas sandálias. Nós queremos esse estilo de vida, nós queremos viver dessa maneira. Mateus, no capítulo 5,
Vamos ler do versículo 13, nós lemos na semana passada até o 12, vamos ler a partir do 13 hoje. Os meninos vão projetar aqui para a gente. Mateus 5, a partir do 13. Foi? Aqui não foi, aqui está no 1. Aqui está no 5:1. Ó, vou ler aqui enquanto vai aí. Vê. Lá foi? Não, lá foi tá bom, lá foi tá bom. Não? Ó, vamos ler aqui. Depois o menino está aqui. Ó, gente, eu quero agradecer a Deus por essa galera que está aqui desde 5 da tarde, organizando aqui para a gente ter, né, um melhor desempenho aqui na mídia, na projeção, e hoje poder transmitir com mais qualidade, tá? Mateus 5:13, acompanha aí então na sua Bíblia, ou seja ela de papel, seja ela no seu smartphone. Mateus capítulo 5, a partir do versículo 13, diz assim, ó: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, para que servirá? É impossível torná-lo salgado outra vez? Será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não serve para nada. Versículo 14 agora, aí, essa galera boa. Versículo 14, isso, vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. 15, e também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Versículo 16, assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Amém, obrigado por enquanto até aí, né? A gente precisa entender o seguinte: primeiro o reino de Deus nasce em nós. Olha, nós estamos falando da expressão do reino de Deus. Primeiro o reino de Deus nasce em nós, para depois o reino de Deus ser revelado a partir daquilo que está dentro de cada um de nós. O grande apagão da fé que existe hoje na atualidade, como eu já falei desde semana passada, onde não há muita distinção de quem é seguidor, de quem não é seguidor do Mestre, é porque nós vivemos uma expressão do reino de Deus que ela vem de fora para dentro. Então é uma expressão superficial, que só toca na superfície, porque é uma expressão externa. Mas a expressão do reino de Deus é uma expressão que nasce na nossa interioridade. É uma expressão que nasce primeiro em nós, para que depois seja revelada a partir de nós. Então só viveremos a realidade do reino de Deus se primeiro o reino de Deus nasce em nós, para depois ser revelado a partir de cada um de nós. Amém? Você está entendendo? Então qual é a nossa necessidade primária? Nós precisamos que o reino de Deus nasça em cada um de nós. E como a gente sabe que o reino de Deus nasce em cada um de nós? Se estamos vivendo as bem-aventuranças. Se a gente está vivendo uma pobreza de espírito, se a gente está vivendo um choro espiritual, se a gente está vivendo humildemente, se a gente está vivendo com fome e sede de justiça, aquilo tudo que a gente falou semana passada, que está aí na sua Bíblia, do versículo 1 ao versículo 12 de Mateus 5, se a gente está vivendo isso tudo, significa que o reino de Deus está brotando dentro de nós. Porque, embora esses conceitos, esse modo de vida
que nos leva a uma felicidade além da compreensão humana, porque o texto vai dizer bem-aventurado, outras versões felizes, mas em uma tradução original, a gente pode traduzir assim: vejam como são felizes. Presta atenção. Então, quando Jesus está ensinando aqui, Jesus não está falando de uma realidade futura, Jesus está falando de uma realidade presente. Uma das traduções para esse texto no original é: vejam como são felizes os pobres de espírito, os puros de coração, os humildes. E Jesus vai ali relacionando todas as bem-aventuranças, anunciando, indicando, mostrando. Está vendo como são felizes aqueles que são humildes? Como são felizes os puros de coração? Como são felizes os que têm sede e fome de justiça? Jesus então está apontando para uma realidade presente. Embora esses conceitos sejam tão elevados, eles não são limitados a uma vida futura, mas precisam começar a serem desenvolvidos aqui, agora, na vida presente. Você está entendendo? Então, você não vai viver aqui aos trancos e barrancos, para lá na eternidade ser alguém puro de coração. Não. Você vai aqui permitir que o Espírito Santo haja na sua vida, transformando a sua realidade e te aperfeiçoando a cada dia e já se tornando alguém puro de coração. Amém? Está dando para entender? É uma realidade para agora, não é uma realidade para o futuro. E Jesus então está ministrando isso e apontando: vejam como são bem-aventurados, vejam como são felizes. Meu irmão, nós falamos isso já na semana passada, nós vivemos uma crise existencial, as pessoas buscam a felicidade em diversas realidades e não encontram plenamente. Por quê? Porque Jesus está dizendo aqui qual é o caminho para a verdadeira felicidade. E Jesus vai apontando as características daqueles que o seguem e se tornam felizes de fato e de verdade. Então nós precisamos viver para expressar essa realidade. E a partir daquilo que acontece no nosso interior, presta atenção, o reino precisa nascer primeiro em nós, para depois ser revelado a partir de nós, a partir daquilo que acontece no nosso interior. E como que eu percebo que está acontecendo? A partir das bem-aventuranças. Se eu estou, se eu tenho o meu coração quebrantado, se eu estou, desenvolvendo uma pobreza de espírito, um choro de arrependimento, humildade, fome e sede de justiça, misericórdia, coração puro, eu promovo a paz, eu sou perseguido por causa da justiça, o reino de Deus está crescendo dentro de mim. E se o reino de Deus está crescendo dentro de mim, eu começo a manifestar uma realidade do reino, eu começo a expressar uma realidade do reino. E aí, Jesus continua então dizendo como que a gente vai expressar essa realidade do reino. E ele vai dizer assim: você vai expressar a realidade do reino sendo sal da terra e luz do mundo. Jesus está dizendo: olha, o mundo é um lugar que está em trevas. O mundo é um lugar que está em franca deteriorização. As coisas estão se corrompendo. A situação está ficando cada vez pior. Não é difícil a gente constatar isso, sabe? Assiste o jornal, vê os noticiários, a gente percebe, a gente olha para um lado, a gente olha para o outro, e a gente só vê o mundo em trevas, o mundo em escuridão, o mundo se deteriorando, e isso é natural do mundo. O que não é natural é que a gente não seja sal e que a gente não seja luz. Nós precisamos, de fato, expressar a realidade do reino nesse mundo, sendo sal e sendo luz,
Como que eu vou expressar a realidade do reino, sendo sal e sendo luz? Presta atenção. O meu papel enquanto sal, presta atenção, por favor. Eu quero otimizar o tempo, eu quero ser o mais rápido possível, mas eu preciso que você ouça essa mensagem, porque nós precisamos sair daqui nessa noite, sendo enviados por Deus, para tocar as realidades da onde a gente está inserido e transformar as realidades sendo uma expressão do reino de Deus. E quem vai tocar a sua família, quem vai tocar o seu bairro, quem vai tocar o seu comércio, quem vai tocar a escola que você estuda, é você, sendo uma expressão dessa realidade do reino de Deus. Por favor, então, preste atenção. Qual é o meu papel enquanto sal da terra? O meu papel enquanto sal da terra é deter o apodrecimento. Eu, enquanto sal da terra, tenho o papel de deter, parar, impedir o apodrecimento. Existia uma época na história que não tinha refrigeração, não existia geladeira. E para que se conservasse o alimento, que se conservasse a carne, ela era salgada. Como que a carne não apodrecia sem refrigeração? Porque a carne era salgada. E uma propriedade poderosa do sal é que o sal detém o apodrecimento. Então presta atenção. Acompanha comigo aqui. Se eu sou o sal da terra, mas a terra é uma carnalidade terrível. Você não conhece aonde eu estudo, você não conhece aonde eu trabalho, você não conhece o bairro que eu moro, você não conhece a realidade da minha família, é uma carnalidade terrível, mas você é sal da terra. E é impossível que a gente cubra a carne de sal e ela apodreça. Porque o sal impede o apodrecimento da carne. Presta atenção, se está mal cheiroso o ambiente que você frequenta, é porque você não está salgando aquele ambiente como deveria estar salgando. Você está entendendo? Porque o que não me preocupa não é o apodrecimento da carne. O que me preocupa é o potencial de apodrecimento da carne. O que me preocupa é essa carne está tendo contato com você, que é sal, e esse apodrecimento não está sendo bloqueado, detido, eliminado. Porque se eu coloco a carne em contato com o sal, queira a carne ou não queira, o apodrecimento vai ser evitado. E a gente está em contato com carnalidade todo dia. E o que me preocupa é a gente não estar detendo esse apodrecimento da carne. Então, presta atenção. Quando o apodrecimento estiver avançando sobre os relacionamentos, você o impede como um pacificador. Quando o apodrecimento estiver avançando e os relacionamentos estiverem sendo deteriorados, você impede esse apodrecimento sendo um pacificador, porque você já aprendeu que a realidade do reino de Deus, de um verdadeiro seguidor do Mestre, é de um pacificador. Quando o apodrecimento está avançando sobre a sexualidade, quando a promiscuidade está crescendo, você impede esse apodrecimento, porque você é puro de coração. E você já aprendeu que bem-aventurados são os puros de coração, que vivem uma vida de santidade. E a gente podia relacionar aqui nessa noite várias situações em que o apodrecimento está avançando, mas nós podemos impedir o apodrecimento sendo sal da terra. Então, se o apodrecimento está avançando sobre os relacionamentos, nós impedimos, porque nós somos pacificadores. Se o apodrecimento está avançando sobre a sexualidade, nós impedimos, porque nós temos uma pureza de coração. A gente precisa
salgar de verdade, porque cuidado, quando o sal perde o sabor, não serve para nada. Se o nosso cristianismo não impede o avanço do pecado, perdeu a razão. Se o nosso cristianismo não impede o avanço do pecado, perdeu a razão. Se a nossa mesa também é uma mesa de discórdia, se a nossa mesa também é uma mesa de fofoca, se na nossa mesa os relacionamentos estão sendo deteriorados e nós colocamos mais lenha na fogueira, e o pecado está avançando, o nosso cristianismo não está detendo o pecado, perdeu a razão desse cristianismo. É um sal que perdeu as suas propriedades. Então nós precisamos atentar para isso. Jesus nos deu essa missão de expressar a realidade do seu reino, e nessa missão ele disse: vocês são sal da terra. Jesus não nos deu uma tarefa, Jesus nos deu um estilo de vida. Jesus não nos disse assim: tenha um desempenho como sal da terra. Jesus não disse assim, trabalhe como um sal da terra. Não, Jesus disse assim: vocês são sal da terra. Não tem a ver com aquilo que a gente faz, tem a ver com aquilo que a gente é. É porque o reino de Deus é expresso a partir da interioridade de cada um de nós. Nós não oferecemos para o outro aquilo que nós não temos. Nós não oferecemos. Não oferecemos para o outro aquilo que nós não temos. Mas aquele que beber da fonte das águas que eu lhe der, disse Jesus, eu farei do seu interior uma fonte a jorrar para a vida eterna. Daquilo que nosso interior jorra, é aquilo que podemos oferecer para as pessoas. É aquilo que o nosso interior jorra que podemos oferecer para as pessoas. Jesus também disse que além de sal, nós seríamos luz. E a luz tem como papel impedir o avanço das trevas. Está ficando escuro, está ficando escuro, está ficando escuro, está ficando escuro. Acendam as luzes. Pronto, acabou. Não importa o tamanho da escuridão. Precisamos nos preocupar, com os lúmenes, com a intensidade da nossa iluminação. Não é o tamanho da escuridão que faz a situação ficar, nas trevas. Não, é a falta de iluminação que faz a situação ficar nas trevas. Então nossa preocupação deve estar, em como anda a nossa iluminação. Claro que no contexto de iluminação lá, dos tempos de Jesus, era lenha e fogo, eram lamparinas. Hoje eu estava fazendo a minha rotina de leitura bíblica e passei por Levítico, onde a chama deveria ficar acesa, o fogo sobre o altar, aceso continuamente. E para isso, o sacerdote jogava lenha sobre o fogo todos os dias. A nossa grande questão é que a gente, uma vez luz, acha que luz para sempre seremos. Não, nós precisamos alimentar esse combustível para que a gente continue queimando, continue brilhando, continue resplandecendo, porque o mundo está em trevas. E nós precisamos conter, impedir o avanço das trevas. Por favor, entenda. A luz basicamente serve para as duas coisas. Uma, expor a realidade. Primeiro, a luz serve para expor a realidade. Às vezes a gente não está enxergando direito, as coisas estão meio nubladas, A gente não sabe ao certo. Quando a gente acende a luz, agora sim, agora eu vejo com clareza. E muitas vezes as coisas estão tão ruins que a gente prefere manter a luz apagada,
Sabe aquela situação? Mantém a luz apagada para ninguém ver como é que está de verdade. Não é? Então, às vezes, a gente está fugindo da luz por conta disso. Porque a luz tem essa função de expor a realidade. E a segunda grande virtude da luz é indicar caminhos. Indicar caminhos. Eu mesmo estava aqui na igreja esses dias, e estava aqui na sala de oração, eu saí, já era noite, e estavam tudo apagado. E eu estou habituado a estar aqui, mas com tudo apagado, eu falei, gente, por onde que eu vou agora? Aonde eu tenho que seguir? Aonde que eu vou para não tropeçar, para não cair? E aí eu acendi a luz, e aí eu fui os caminhos que eu tinha de opção para sair. Porque a luz, além de expor a realidade, ela indica caminhos. Mas presta atenção, é por isso que não faz sentido ser luz escondida debaixo de uma vasilha. Se a luz ela expõe a realidade, e se a luz indica caminhos, não faz sentido eu ser uma luz escondido debaixo de uma vasilha, onde eu não exponho a escuridão do pecado, e muito menos aponto o caminho de esperança para aqueles que estão em trevas. Não faz sentido eu dizer que sou luz e estou escondido debaixo de alguma situação, que estou escondido debaixo de alguma vasilha. Não, eu preciso me colocar, permitir que o Senhor me coloque em exposição, para que os que estão à minha volta possam enxergar um caminho de esperança através da minha vida. Por favor, a realidade do reino, a gente pode expressar sendo sal da terra e sendo luz do mundo. Um país como o Brasil, que é tido como um país cristão, quando o cristianismo passa a ser uma expressão muito mais cultural do que expressão de fé, a gente entra num lugar de muito perigo, porque todo mundo já ouviu sobre ser sal da terra e luz do mundo. Só que quando isso é apenas um conceito e não se transforma num estilo de vida, a gente acha que já sabe o que deveria saber, mas continua não fazendo o que deveria estar fazendo. Porque a gente tem a verdade apenas como um conceito. É uma mensagem muito ideológica. Mas nós precisamos entender que o Evangelho de Deus é o Evangelho da praticidade, onde todo o ensinamento precisa se traduzir em atitudes reais e concretas. E para ser uma expressão do reino de Deus, nós precisamos viver como sal da terra e como luz do mundo. Nós precisamos de fato, conter o avanço da deteriorização da carnalidade. Nós precisamos de fato, trazer caminhos de esperança para um mundo que está, na penúmbria do pecado, e indicar um estilo de vida das bem-aventuranças, onde são felizes de fato aqueles que seguem pertinho, coladinho, o Mestre, em que a poeira das suas sandálias começam a nos tocar. Versículo 21 e 22, do mesmo isso. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás. Perdão, gente, volta um pouquinho. Vamos ler o 17 antes, só porque senão eu vou perder a conexão. Isso, olha, Jesus está dizendo: não pense que vim abolir a lei ou os profetas. Eu não vim abolir, eu vim cumprir. Presta atenção, era a lei de Moisés que distinguia o povo de Israel das demais nações da terra.
Era a lei de Moisés que distinguia o povo de Israel e as demais nações da terra. E a lei não tem o objetivo de nos dizer apenas o que devemos ou não devemos fazer. A lei não tem apenas esse objetivo de dizer assim, não faça isso, não faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo. Não. Mais do que isso, a lei tem por objetivo nos levar à conclusão que nós nunca cumpriremos o que fomos criados para cumprir. Que nós nunca seremos o que fomos criados para ser sem a intervenção de Deus na nossa vida. E aí Jesus está dizendo assim, olha, eu não vim para abolir a lei, eu vim para cumprir. E para abrir para todos vocês um caminho de possibilidades, para que você também possa cumprir. Porque a gente cumpre não é na força do nosso braço, mas no poder do Senhor Jesus. A gente pode então ter como esperança esse caminho de seguidor do Mestre, não por conta do nosso bom comportamento, não por conta, de uma cartilha que a gente leu, não, mas por conta de um empoderamento em que Jesus veio nos revelar um caminho de esperança para que esse poder fosse partilhado com cada um de nós, a partir da ação do Espírito Santo, e nós agora podemos sim seguir o Mestre e agir assim como o Mestre age. Você está entendendo? Então isso precisa entrar em nós, para que a gente possa expressar essa realidade do reino. Agora sim, por favor, versículo 21 e 22. Diz assim, vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados? Não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Versículo 22. Mas eu digo a vocês, que qualquer que se irar contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento. Presta atenção, Jesus não veio abolir a lei, Jesus veio ser a plenitude da lei. Jesus não veio, nos isentar de cumprir a lei. Jesus veio nos empoderar para cumprir a lei de forma plena. Porque, como eu disse, o reino de Deus é a expressão, é a revelação de algo que já aconteceu no nosso interior. Então eu não preciso não matar porque está na lei, porque no meu interior, se eu apenas pensar, se eu apenas odiar, se eu apenas mirar, eu já pequei. Então eu posso agora ser distinguido dos demais também, porque eu sigo o Mestre tão de perto, que esses valores começam a fazer parte da minha vida. Presta atenção, versículo 27, por favor, nós estamos terminando já. Vocês ouviram o que foi dito? Não adulterarás, versículo 28. Mas eu vos digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério no seu coração. Presta atenção, eu estou terminando. Se na antiga aliança, se antes de Cristo, a lei dizia sobre o comportamento que a gente tem, a lei estava restrita ao comportamento, não adulterarás. Então, se você fosse lá e se relacionasse com uma mulher, você estava cometendo pecado, estava infringindo a lei. Mas agora, o poder do Senhor habitando em nós é tão extraordinário, que o que ofende ao Senhor não é o nosso comportamento, mas aquilo que está no nosso interior. Então, se eu apenas cobiçar a mulher do outro, eu já cometo pecado, porque o que está sendo transformado por Deus não é de fora para dentro, não é algo superficial, mas é algo de dentro para fora, é a minha essência que está sendo transformada. Então, dentro de mim, já está mudando, e eu dentro de mim, eu tenho o start, do que devo fazer e do que não devo fazer.
Então é no meu interior que começa a jorrar ou água doce ou água amarga. Então é no meu interior que eu preciso, é com o meu interior que eu preciso me preocupar, porque é do meu interior que vão fluir. Você está entendendo? Você está conseguindo entender? É da interioridade, é o reino de Deus dentro de nós, que vai mudar o comportamento. Mas o que normalmente a gente faz? A gente fica tentando e patinando em boas práticas comportamentais e se preocupa pouco com mudar o que está dentro de nós. E é por isso que a gente não consegue ser sal. E é por isso que a gente não consegue ser luz. Porque dentro ainda não mudou. E a gente fica guerreando todos os dias, na intenção de mudar comportamentos. Mas a gente não atingiu a raiz do problema. A expressão do reino de Deus, expressar o reino de Deus, é algo que flui da nossa interioridade. É como se a gente vivesse a vida toda retirando frutos ruins da nossa árvore, mas nunca consertasse a raiz do problema. Os frutos ruins vão ser arrancados, mas na próxima estação eles nascerão novamente. Se a gente não muda a raiz e não enxerta graça e misericórdia de Deus nesse lugar, os frutos continuarão nascendo ruins. É por isso que o reino de Deus é a expressão do nosso interior. É a mudança do nosso interior que transforma a frutificação da nossa vida. E mudando o nosso interior, a gente vai perceber o nascimento de outros frutos, frutos agora dignos de arrependimento. Você está entendendo, irmão? A gente passa a vida toda religiosamente arrancando frutos ruins, dizendo assim, isso eu não posso porque a religião diz que eu não posso, isso eu não posso porque, sabe? E se eles, a cada estação, os frutos voltam, os frutos voltam, os frutos voltam, os frutos voltam. Mas quando eu entendo que é a raiz, é do meu interior, é a seiva que corre dentro de mim que precisa ser transformada, a frutificação é transformada, e agora eu posso ser sal da terra, e agora eu posso ser luz do mundo. Não é sobre comportamento, é sobre essência. Não é sobre fazer, é sobre ser. Não é sobre fazer, é sobre ser. Seguir o mestre está relacionado, seguir o mestre não está relacionado com atender às minhas expectativas. Seguir o mestre não está relacionado com atender às minhas expectativas e necessidades, e sim participar de um plano superior de redenção, sendo sal e sendo luz. O Senhor não está te chamando para atender a expectativa sua. O Senhor não está te chamando para... Porque às vezes a gente tem a impressão que Jesus é para a gente aquilo que o gênio foi para o Aladim, né? Às vezes a gente acha que Jesus é para a gente o que o gênio foi para o Aladim. É aquela lâmpada onde a gente vai esfregar e ele vai fazer os nossos pedidos acontecerem. Não está relacionado com você. E vira e mexe, quando a gente vai ver um vídeo sobre esse episódio, de esfregar a lâmpada, os pedidos dão mais confusão do que tudo, não é? Né? Quando o gênio atende os pedidos, a situação sempre piora ao invés de melhorar. Porque de verdade é assim. Se Jesus fizer aquilo que a gente quer, nossa situação não melhora não. Nossa situação piora drasticamente. Se Jesus atendesse o pedido do nosso coração, é por bondade, presta atenção nisso, é por bondade que Jesus não faz aquilo que a gente quer. É por bondade que Jesus não faz aquilo que a gente quer. Qual mãe que na hora da raiva não diz assim, praga de menino, tomara que você ficasse quebrado aí.
Qual mãe que na hora da raiva não falou isso? Já pensou se Jesus atendesse esse pedido? Qual, né, funcionário que na hora da raiva não falou assim, tomara que esse lugar exploda? Graças a Deus, então, que Jesus não faz aquilo que a gente quer, né? Porque se Jesus fizesse aquilo que a gente quer, a nossa situação seria muito pior. Então, viver a expressão do reino de Deus não é ter suas expectativas e necessidades atendidas, é participar de um glorioso plano superior, de salvação e redenção de toda a terra, sendo expressão desse reino, como sal e como luz. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude, que o Senhor tenha misericórdia de nós, e que a gente possa dia após dia, sabe, dar espaço, ceder lugar, para que o reino de Deus avance em nós, para que possa avançar a partir de cada um de nós. Abra o seu coração nessa noite, por favor, sabe, essa é a minha oração por você, esse é o clamor da minha vida por você. Abra o seu coração, para que o reino de Deus avance em você, e da sua interioridade, daquilo que está dentro de você, ele possa fluir, onde você vai ser uma expressão, como sal da terra, impedindo o avanço do pecado, e como luz do mundo, iluminando e trazendo caminhos de esperança aonde você está. Coloque-se de pé, eu quero orar com você, vou pedir o ministério para nos ajudar aqui, eu queria que você orasse sobre isso, tá? É hora da gente expressar o reino, é hora da gente expressar o reino. Não se preocupe com o quanto de carnalidade está, né, envolvido os ambientes que você frequenta. Você é sal. Há em você, a partir de Jesus, poder para parar o avanço da deteriorização da carne. Não se preocupe se os dias estão, sabe, nublados, se a situação está, sabe, difícil de enxergar, né? Não se preocupe com isso, porque a partir de Jesus você é luz do mundo, você vai expor essa realidade, e não apenas de forma acusatória, não para ser de forma acusatória, mas para indicar caminho de esperança, onde as pessoas vão estar perdidas, sabe, sem se encontrar, sem se achar, você vai expor a realidade, mas vai indicar como luz, caminho de esperança. Deixa o reino de Deus avançar em você. Às vezes a gente acha que o reino de Deus vai avançar quando a gente chegar na África, na Ásia, sabe, eu tô com um sonho nascendo no meu coração. Tem uma missionária chamada Ariadna, né? E ela essa semana soltou um vídeo, e o vídeo era que ela vai se dedicar exclusivamente para a missão na Ásia. E ela trouxe algumas informações que a cada 7 habitantes do mundo, 4 estão na Ásia, um país extremamente populoso. A cada 7 habitantes, 4 estão na Ásia. E ela então os desafios da missão na Ásia são enormes, né? É um país de muitas línguas, muitos dialetos, muitas religiões, então é muito difícil o avanço do Evangelho de Jesus na Ásia. E quando eu assisti a esse documentário, eu mandei um direct para ela, ela me respondeu, a gente trocou uma ideia, e eu já fiz contato com uma missionária que nós conhecemos, um casal missionário que a gente conhece, que estão na Ásia, né? Eles estão no Nepal, é um casal missionário, sabe, que está no Nepal, e eles estão trabalhando, nesse momento, já tem alguns anos que eles estão lá, uns 3, 4 anos que eles estão lá, e eles estão trabalhando com recuperação de meninas que são vendidas pelos próprios pais e familiares para o tráfico humano. As meninas são vendidas pelos próprios pais e familiares para o tráfico humano. E aí eu falei com eles lá, né, com Samuel e com a Sara, a família está lá, e eu falei assim, a gente vai investir na missão através de vocês aí. A gente vai ser um dos mantenedores para que vocês avancem,
A Sara é médica, está lá cuidando dessas meninas que vêm, sabe, dessas situações inimagináveis. E o Samuel está lá ensinando novos ministros a transmitir o evangelho na sua própria língua, no seu próprio dialeto. O trabalho deles se concentra, né, mais nas situações mais longínquas lá, né, do Nepal, e a gente vai participar disso. Mas para que o reino de Deus avance e chegue até o Nepal, ele primeiro precisa avançar dentro de cada um de nós. Eu creio que o reino de Deus vai avançar através de nós e vai alcançar o Nepal, dando suporte ao Samuel e à Sara para cuidar e resgatar muitas vidas. Mas para que isso aconteça, primeiro o reino de Deus precisa avançar dentro de cada um de nós. E eu queria te pedir que você nessa noite fechasse seus olhos e olhasse para dentro de você e fizesse, sabe, um compromisso com o Senhor, dizendo para ele: Senhor, eu dou liberdade para que o seu reino avance em mim, porque eu quero ser uma expressão da realidade do seu reino.